A gente tem entrevista importante agora no 360. Vamos continuar falando sobre o retorno do ex-presidente Bolsonaro, agora com o senador do PL, partido do ex-presidente, o Rogério Marinho. Senador, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tânia. Senador, vamos lá, né? A gente estava falando ali sobre a imagem gerada com a chegada e as expectativas em torno do ex-presidente, né? Com o desembarque dele aqui no Brasil. Hoje foi um dia em que ele reafirma a sua popularidade, mas a gente não pode dizer que o dia de hoje represente o seu futuro político e também não é um indicativo do que acontece nos próximos 4 anos. O que o senhor acha que Bolsonaro precisa fazer para se manter como esse grande líder de oposição, que é a forma como o seu partido tem nomeado o ex-presidente, diante de tantos desgastes, tendo sido ele o primeiro presidente na cadeira a não ser reeleito? Qual é a estratégia, senador? Bom, Tânia, nós não conversamos ainda com o presidente. Nós fomos recepcioná-lo, abraçá-lo, né, mostrar a nossa satisfação com o seu regresso. Ele, a partir de segunda-feira, vai despachar lá na sede do PL. A próxima semana antecede o feriado de Páscoa, né? Então, vai ser o momento em que o planejamento será feito, né? E a forma como ele vai atuar dentro do PL junto a esse segmento tão importante que representa, seguramente, a metade dos eleitores brasileiros que sufragaram o seu nome no segundo turno da eleição passada. O presidente Bolsonaro hoje, independente das críticas que são feitas, ele indubitavelmente representa um movimento que defende um legado econômico virtuoso, né, que começa como um freio de arrumação que o Brasil passou em 2016, diante da catástrofe, né, que foi engendrada pelos governos do PT, que, aliás, estão repetindo os mesmos métodos, né, no ruído que é feito em relação à economia. Então, a defesa desse legado une a todos nós, né, que entendemos que é necessário preservar as grandes mudanças econômicas que o país passou nesse período, e a defesa de valores ligados especialmente à liberdade individual, à liberdade de expressão, a liberdade religiosa, valores que são caros a uma parcela significativa da população brasileira. E esse movimento hoje tem como seu principal líder o presidente Bolsonaro. Senador, vou chamar os nossos analistas também para participar dessa entrevista. Eu tenho o Leandro Rezende já. Obrigado, Tainá. Senador, obrigado por estar conversando conosco, né? O senhor diz que o Bolsonaro representa um movimento da direita. Queria saber como é que o senhor avalia a influência que ele vai ter sobre as discussões que o PL vai fazer no Congresso Nacional. O senhor prevê o Bolsonaro sendo consultado pelo PL para, por exemplo, votação do novo marco fiscal, votação da reforma tributária. Bolsonaro vai ser consultado sobre esses assuntos? O presidente Bolsonaro, ele adquiriu ao longo dos últimos 4 anos, né, a experiência de quem administrou um país com a complexidade, né, com a diversidade, com os desafios que o Brasil passou e passa hoje nesse momento. Então, é evidente que essa experiência será levada em consideração. Mas o presidente nunca se arvorou em ser especialista na economia, por exemplo. Então, é evidente que dentro do PL, né, nós estamos todos atentos a esse processo. Nós acreditamos que, no caso específico, né, do arcabouço fiscal, essa é uma ação de governo do Estado brasileiro. Há a necessidade de termos uma política fiscal que tenha consistência, que mostre uma trajetória de dívida sustentável, porque nós estamos aí com sinais trocados, com muito ruído feito por esse governo, né? E isso tudo torna um ambiente muito imprevisível. Então, é claro que todos nós do PL e dos partidos que fazem oposição a esse governo vamos ter a responsabilidade de nos debruçarmos sobre esse tema e outros temas ligados à economia, consultando especialistas e, sobretudo, buscando preservar, como falei na minha primeira resposta, esse legado virtuoso que recolocou o Brasil
né, no trilho do desenvolvimento e do crescimento sustentável a longo prazo, e que está em risco hoje. Senador, inclusive, quando o senhor fala de especialistas, eu trago aqui uma apuração que a gente fez mais cedo, a apuração do Daniel Rittner com o Gabriel Yarabás. Eu queria o seu comentário sobre isso, sobre a estruturação de um bunker de oposição com a participação de especialistas. Eu queria entender como é que vai funcionar isso e qual é a intenção de vocês. Olha, a dinâmica do funcionamento das lideranças no Senado da República, cada partido tem um líder, né? E esses líderes têm como função orientar as suas respectivas bancadas no processo de votação, tanto nas comissões permanentes, as comissões temáticas permanentes, como por ocasião da votação no plenário do Senado da República, no caso específico. Nós temos lá também a liderança da minoria, que é exercida pelo senador Ciro Nogueira, que montou uma equipe bastante consistente de técnicos, né, até pela experiência que ele teve como chefe da Casa Civil, né, então ele recrutou pessoas que têm qualificação em diferentes áreas do conhecimento ligado ao poder público, né, que tem dado uma assessoria aos membros, aos senadores que fazem oposição ao governo. E no nosso caso, que lideramos a oposição, nós pretendemos nos voltar para fora do parlamento. A ideia é buscarmos a avaliação e o monitoramento das políticas públicas que estão sendo implementadas por esse governo, sobretudo na qualidade dessas políticas públicas e no cotejamento de dados, para compararmos a eficácia das políticas que estão sendo engendradas. A ideia é produzirmos relatórios, acompanharmos essas políticas, para fazermos uma oposição consistente, para fazermos uma oposição coerente, com dados, né, e, sobretudo, propositiva, não apenas reativa. Obrigada. Senador, vou pedir para o senhor assistir junto com a gente um trecho da entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu com exclusividade ao repórter da CNN Brasil, Leandro Magalhães, no retorno ao Brasil. Vamos ver. Digo, não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido, com uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador e 15 de exército, para colaborar com aqueles que sempre desejarem, como a gente pode se apresentar para manter o que tiver que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Senador, vamos comentar. O presidente não quer ser o líder da oposição, o PL quer que ele seja. E aí, como é que vocês vão chegar a um consenso? A fala do presidente corrobora a minha resposta anterior. O presidente tem a humildade de se colocar como membro de uma equipe, como a pessoa mais importante desse movimento, sem dúvida nenhuma, mesmo que ele coloque essa condição de um certo distanciamento do processo de uma forma inteligente, até para que nós possamos unir as diferentes correntes, né, que fazem parte da oposição ao governo que aí está. É sempre bom lembrar que nós temos a responsabilidade de fazermos essa oposição de forma construtiva. Nós não faremos, nem devemos fazer oposição ao país. Nós vamos fazer oposição ao retrocesso. Nós vamos fazer oposição ao desmonte. Nós vamos fazer oposição a práticas ou políticas que signifiquem prejuízo para o país a curto, médio e longo prazo. E é isso que o presidente tem encarnado. O presidente sempre foi uma pessoa de grupo, né, que deu a condição de que cada ministro exercesse, né, a sua atividade, né, de forma autônoma, prestando contas ao executivo de caráter geral. É o que ele está fazendo agora e certamente vai conseguir se integrar com todos nós e continuar sendo, né, o maior representante desse movimento importante, né, que é a centro-direita no país. Senador, a gente vai se encaminhando para o fim, mas eu preciso questioná-lo até sobre uma ideia que surge, né, na maioria da classe política quando a gente conversa com vocês nos bastidores, sobre a possibilidade de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é tratado dentro do partido? É factível, na sua opinião? Vocês estão levando isso em consideração? Bom, isso aí é uma matéria do Tribunal Superior Eleitoral, né? Eu parto do princípio de que o presidente é um ativo político importante, né? Seria uma violência retirá-lo da vida pública, né? E eu acredito tanto na sua integridade e rigidez do ponto de vista da sua administração e dos atos que ele empreendeu como presidente da República,
como na isenção e no julgamento acurado que porventura vai ocorrer no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é uma especulação que eu prefiro não fazer nesse momento, até porque o fato consumado é que o presidente está apto, né, a participar do processo eleitoral de 2024, nessa organização partidária, né, na busca de formação de quadros, né, na preservação desse legado, como ao longo do tempo dar a sua contribuição para fazermos uma oposição construtiva e, eventualmente, ser uma alternativa lá adiante numa renovação de alternância de poder que é saudável na nossa democracia e desejável. Senador Rogério Marinho, muito obrigada pela conversa aqui no 360. Até uma próxima. Obrigado também. Até a próxima.